Olá, como é que você está? Está tudo bem? Espero que esteja tudo certinho. Já vou falar desde já. Já curte, já comenta, já compartilha com todas as pessoas esse vídeo que vai ser muito interessante. Vou comentar algo muito interessante referente a salário. Quem trabalha por salário, quem busca salário. Então faz alguns anos já que eu decidi não mais trabalhar por salário. O lucro, ele é melhor do que o salário, porém ele não é a solução para tudo. É melhor. E aí depois vem o patrimônio, renda passiva e depois a estabilidade com Deus. E eu vou comentar um versículo que eu li lá no livro de Isaías. Isaías capítulo 19, verso 10, olha só o que está escrito lá. E todos os que trabalham por salário terão tristeza na alma. Mas que negócio é esse? Por que assim? Por que aquele que trabalha por salário ele vai ter uma tristeza na alma? Eu acompanhei nesses últimos dias, né? Várias pessoas tiveram em seu salário reduzido, várias pessoas ficaram desempregadas, várias pessoas não tiveram mais o que fazer por falta de criar algo, de querer se movimentar, de fazer algo diferenciado. Lembro também quando teve aquela paralisação por causa dos caminhoneiros, o que aconteceu? Alguns conhecidos nossos que trabalham na Uber não conseguiam trabalhar. Por quê? Porque não tinha combustível. Então, a ideia de eu estar criando várias fontes de renda é isso que me faz não viver desse salário, porque o salário ele vai me trazer uma tristeza na alma. Vários conhecidos meus, quando a gente se reúne, eles reclamam muito dos seus empregos. Eles reclamam que estão ganhando pouco, eles reclamam que trabalham demais, eles reclamam que o patrão é chato, eles reclamam do encarregado, eles reclamam do trabalho que estão fazendo, reclamam de tudo, porém não procuram fazer algo para mudar a sua situação, mudar aquilo que estão fazendo. Algum tempo atrás, né, quando eu comecei a mudar minha mentalidade, quando eu comecei a ter contato com pessoas, então isso é importante. Você começar a ter contato com outras pessoas vai trazer outras visões. Então eu comecei a ter contatos com alguns empresários, comecei a ter contato com alguns políticos, e a visão começou a mudar. Tudo começou a mudar, tudo à minha volta começou a mudar. Eu via que se eu fizesse a mesma coisa que a maioria dos meus familiares fazem, eu iria ter o mesmo fim deles, o mesmo final, e não ia ser agradável. Então, eu decidi mudar, fazer diferente. É difícil? Claro que é. A gente é criticado o tempo todo tem gente criticando, o tempo todo tem gente dizendo que você está errado, o tempo todo tem gente dizendo que você está indo contra a maré. Isso que é o interessante, eu não caminho com a boiada, eu caminho para um lado diferenciado. E quem quiser vir comigo, ótimo, será muito bem-vindo. Não existe perda dentro desse negócio, quando você decide pensar pela sua própria mentalidade. O que me fez mudar foi quando Jacó, ele estava trabalhando com Labão, e o Labão, ele ofereceu um bom salário. Ele disse, olha, tu é um dos meus melhores aqui que tu tem, um dos meus melhores funcionários, então eu vou te oferecer aqui um bom salário. E Jacó disse que não queria salário, porque ele não queria ser escravo de Labão. Olha só que interessante. E quando eu li aquilo me chamou muita atenção e abriu os olhos. Fez com que eu tivesse uma visão diferenciada de muitas coisas. E aí, o que eu já estava ouvindo, as mensagens que eu vinha aprendendo, também vou ter que falar do livro Pai Rico, Pai Pobre. Quando eu comecei a ver e a corrida dos ratos, né? O que é a corrida dos ratos? Os ratos eles ficam correndo naquela esteira para pegar o queijo. E aí correm, correm, correm e não vão para lugar nenhum. Então a maioria das pessoas que eu vejo que tem um emprego é a mesma coisa. Eu vejo que elas trabalham, 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 daqui a pouco nós estamos indo no velório delas. E aí eu não quero que as pessoas venham no meu velório e o meu fim foi o mesmo. Eu quero que quando eu chegue no meu velório hoje já possa ser diferenciado. Eu quero que as pessoas possam olhar e dizer, ele viveu de forma diferente, ele fez coisas diferentes. Só hoje, na minha vida, eu já fiz muito mais coisas do que a maioria das pessoas que eu conheço. Se juntar a maioria das pessoas, eu já fiz muito mais coisas do que elas, já visitei muito mais lugares, já estive em muito mais lugares, já conversei com muito mais pessoas. Então, é isso que eu quero. Quando a gente começa a pensar diferente, a caminhar diferente, a gente vive o reino de Deus na terra. E aí eu fico muito satisfeito com Deus, que Ele nos dá esse entendimento, nos dá esta graça de poder viver o reino de Deus na terra. O reino de Deus na terra. Então, quem vive por salário vai ter uma tristeza na alma. E principalmente quem fica esperando aí de coisinhas e dinheiro do governo. Mas se você tem uma mentalidade diferenciada, se você quer viver algo diferenciado,
Comece a usar a sua mente, comece a usar aquilo que Deus deu. Comece a cada dia, né, que é o fôlego de vida que a gente tem, a gente ser grato a Deus e começar a clamar por aquilo que a gente realmente quer fazer. E os propósitos de Deus na nossa vida serão claros e verídicos. Eu espero que essa mensagem ela possa ser relevante na sua vida. Foi só para nós meditar um pouquinho referente a salário. Será que o salário é interessante? Quantas pessoas que vivem por salário à nossa volta estão bem? Quantas pessoas elas conseguem abençoar outras vidas? Eu não falo só de bem, porque a maioria pensa em si só. Eu não estou falando das pessoas egoístas, eu estou falando daquelas que querem abençoar outras vidas, que querem realmente ser um ponto que venha transmitir algo relevante para outras vidas. Né? Quando você consegue fazer com que outra vida consiga duplicar junto com você, consiga multiplicar junto com você, aí você começa a ser exponencial e começa a transbordar em outras vidas. Eu falo muito da boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Então, quando eu começo a transbordar aquilo que Deus colocou na minha vida, aí sim nós estamos vivendo na plenitude do Espírito Santo. Um abraço, até o próximo. Não se esquece de se inscrever, não se esquece de fazer um comentário e compartilhar aí com todas as pessoas que você achar aí relevante. Até a próxima.